O assunto de hoje é yoga e terapia. Mas antes de entrarmos nesse tema, é importante lembrarmos que o intuito desse vídeo não é sermos normativos. O objetivo dele é trocarmos informações e experiências profissionais. Bom, esse assunto, yoga e terapia, me é intrigante, porque todos sabemos que o objetivo do yoga é o samadhi, é a libertação. Então vem aquela pergunta, mas como que eu vou usar o yoga como terapia? Mas também não dá para negar os benefícios e o tanto que essa prática regular e até mesmo diária nos traz, nos promove saúde física, mental, emocional. Então, não dá para negar isso. Então, para trazer um pouco de luz para esse assunto, aí fica aquela, né, o tema dessa série de vídeos que é perguntas antigas e respostas modernas. Então, como que é isso nos textos antigos, nesse mundo de coisa que você estuda, João? Essa ideia de terapias, né, de cuidados com o corpo, de cuidados com a mente, né, nós costumamos colocar no campo da medicina, né, isso que a gente faz na nossa visão, das disciplinas contemporâneas. Existe, como muitos sabem, uma medicina tradicional indiana, o nome dela é Ayurveda. Ela tem raízes muito antigas, os primeiros textos começam a surgir no início da era cristã. Paralelamente, nós temos também os textos que nós chamamos de filosofias, né, os chamados darshanas, né, e eles começam a surgir um pouco antes, mas no início do primeiro milênio, né, sempre contando a partir da nossa referência histórica, cronológica, nós vemos então um texto muito importante de yoga, né, o chamado Yoga Sutra, né, e o autor, né, a que se atribui esse texto, ele é entendido miticamente como um personagem que é médico, ele é entendido como um Vaidya, né, uma pessoa que lida com isso que depois passou a ser denominado como Ayurveda, com yoga e com gramática, né? Então é curioso, né, e notável que há uma mesma pessoa de extrema importância, né, ainda que seja uma pessoa a que se confere um caráter mítico, mitológico, ele vai a ser atribuído, então, dessas três grandes funções, né? O estudo da gramática, o entendimento da linguagem nos seus níveis mais profundos, filosóficos, né? Incluindo, então, o entendimento da gramática normativa, né? Como se deve escrever, o entendimento da saúde, né? De como a saúde pode ser conquistada, né? E o conceito de saúde, a gente tem que lembrar que muda de cultura para cultura, de Uhum. época para época, e o yoga, né? Nessa versão do yoga que nós conhecemos ali, né, como uma filosofia e um conjunto de práticas, ele vai ter então esse objetivo, né, que você mencionou, samadhi, moksha, a libertação. Essas coisas elas Uhum. andam juntas nessa mesma personalidade e nos ajuda também a compreender que, apesar de haver uma divisão dentro dessas disciplinas, dentro dessa cultura, nós temos, né, essas divisões disciplinares, essas coisas elas não são isoladas, elas têm uma forma de se conciliar e de compreenderem a si mesmas e de uma maneira que a gente chamaria de interdependente. Sim, mas eu preciso, rapaz, te confessar uma coisa. Eu fico um pouco com o pé atrás com relação a yoga e terapia. O meu receio é justamente uma pessoa leiga na área da saúde, por exemplo, é, isso pode, né, prejudicar esse profissional lá na frente. Será que vai ser obrigatório para esses profissionais de yoga ter alguma formação prévia em área da saúde? Então, assim, eu fico um pouco preocupada, porque para mim o yoga é uma filosofia completa, complexa, né? E é um movimento cultural. Então, ou seja,
todas as pessoas que têm vontade de dar aula de yoga, que estuda, que se prepara, podem dar aula de yoga. Mas como que vai ser daqui para frente, visto que esse assunto tá tão em voga, né? Tá tão explícito aí, sendo tão divulgado para todo mundo, né? Se todo mundo estudar direitinho, tem espaço para cada um exercer a sua profissão, né? Sim, sim, Nesse sentido, o que eu sempre penso é que, por exemplo, a música como uma atividade, né, que você estude, que você toque, que você ouça, você participe de recitais, como, né, simplesmente uma plateia que vai ali ouvir, ela também é terapêutica, né? Mas nem por sim. isso o músico tem que ser formado em medicina. Ele não está ali com esse intuito, né? A pessoa que está ali usufruindo da música, ela está tendo um tempo para ela, ela está tendo uma experiência boa, uma frequência boa, acesso a um universo emocional, e isso traz saúde, isso é constatado. Então, mas isso não significa que o músico vá se colocar como um terapeuta, né? Uma orquestra vai se colocar como uma equipe médica. É um assunto tão vasto, né? É tão de tantas possibilidades, né? Você deu esse exemplo da música, né? Para mim, assim, a arte me leva tão além, né? Inclusive me cura tantas coisas, mas ao mesmo tempo é para isso que serve a arte, né? Então, a arte, assim como o yoga, é tão transcendental, né? Então, inclusive eu acho tão difícil de definir yoga, É. né? Que yoga é libertação, yoga, né, é união, mas Sim. Mas ainda nessa questão do exercício profissional, né? Assim, essas ideias, a música, a gente pode pensar esporte, nós podemos pensar um milhão de outras atividades que fazem bem para o ser humano, que trazem saúde, que trazem equilíbrio emocional, que trazem saúde física. Então, eu acredito que os professores e professoras de yoga não devam se preocupar em se tornar profissionais de saúde na mesma medida em que uma pessoa, um musicista, não vai se preocupar com isso, né? Na música, eu acho que o exemplo fica claro. Ainda que nós saibamos que estamos produzindo bem para as pessoas ao ensinar práticas meditativas, ao ensinar práticas corporais uhum. e esses processos todos. Mas a minha preocupação, na verdade, não é da preocupação dos profissionais em fazer né, uma formação em área da saúde, por exemplo. A minha preocupação é outra. A minha preocupação é de isso tá tão na mídia, tá tão, né, aí na nossa sociedade tão explícito que algum conselho chegue sabe, e começa a querer limitar algum conselho de alguma profissão, por exemplo, como teve, né, isso com a acupuntura na medicina tradicional chinesa, todo Sim. mundo aí, né, ficou sabendo. Então, eu fico pensando bastante nisso, sabe? Inclusive, eu sou da área da saúde, e até por isso que eu falo, né, assim, porque eu não acho que uma pessoa que tenha formação, né, em saúde, ela dê uma aula diferenciada, ela dá uma aula diferente, mas não é diferenciada, Sim, claro. né? É uma característica que aquela pessoa vai trazer a partir da sua formação prévia. Essas coisas de conselhos, elas são muito mais de ordem política do que de ordem, vamos dizer assim, técnico-pedagógica. Mas é o que a É, gente é, vive é, no é, nosso dia a dia, sim, né? É uma coisa tá em evidência, puxa vida, já vem um é, monte de gente dizer: ah, você não pode fazer isso, você não tem preparo para aquilo, você não tem, né? Então é bem complicado, né? a gente pode pensar que o Conselho Federal dos Professores de Sânscrito, que é composto por duas pessoas, três, quatro, pode também querer tomar posse do yoga. Pois E aí todo é, mundo vai ter que aprender sânscrito. e ainda E, nesse mundo, né? é, Tão então, isso é uma questão que a gente precisa sempre ter cuidado, mas acredito que não seja algo que possa ter grandes consequências, uma vez que todo mundo também sabe que yoga é algo que toca muitas disciplinas, né? Como prática cultural, como algo que está dentro de um contexto que vai fazer benefícios, né? Vai trazer benefícios para a saúde, né? Mas tem uma coisa muito legal
que está ali na Sankhya Karika, que é um tratado de uma filosofia, para quem não conhece, né? O Sankhya é uma filosofia que ela é basal, é fundamental para muitos contextos do pensamento indiano, inclusive a Uhum. medicina tradicional, a Ayurveda. E ela, quando vai expor ali o conhecimento que ela pretende ensinar, ela diz que pretende ensinar alguma coisa que acabe com o sofrimento humano, né? O sofrimento, todas as formas de sofrimento, de uma forma radical e definitiva, né? E com isso ela está tocando nesse assunto da libertação, né? Nesse princípio, né? Que a nossa filosofia gosta de chamar de soteriológico, né? Sotérios é no sentido de salvação, né? Isso é um termo que a gente usa para falar das várias religiões, das várias místicas e filosofias como libertadoras. E a Sankhya Karika, esse texto diz que só é radical, ou seja, cortar pela raiz, e definitiva, de forma então a nunca voltar, o conhecimento que ela vai trazer, que é um conhecimento filosófico, que é baseado no discernimento. E aí é mencionado o campo que seria o equivalente ao da medicina, e o campo que é o equivalente ao da religião, das práticas rituais, como problemáticos, que até resolvem, né? Mas a técnica médica tem as suas limitações, ela não é radical, Uhum. e nem definitivo também, né? E o ritual sofre ali de outros problemas. Ele também confronta ali ao estabelecer o discernimento fundamental para o ser humano. Então é interessante a gente trazer essas ideias antigas para compreender que a busca do yoga, por mais que ela possa se confundir com essas coisas, né? Tanto se confunde desde a antiguidade que ela precisa ali nesse texto basicamente do século V depois de Cristo, dizer que não é isso nem aquilo, né? E essa confusão ela não é de hoje, e tanto que ela precisa então se afirmar, né? Se ela cumpre o propósito dela, aí é uma outra coisa, de ser radical e definitiva. Mas o fato é que nós temos uma documentação bem antiga do quanto essas coisas elas se confundem, né? E que a gente precisa estar sempre aí marcando. Não, mas o que nós fazemos é isso, né? Sim, eu acho que então é de novo levantar essa pergunta, né? Levantar essa problemática, ou seja, a coisa não acaba aqui, né? É uma discussão muito antiga. E eu estava aqui pensando, né? Mesmo nesse tema das nossas conversas, né? Que yoga são perguntas antigas e respostas modernas, que você é o antigo e eu sou a moderna. Então eu gostei aí, né, E eu, inclusive, queria te desse perguntar um formato. negócio. Foi uma coisa que você falou agora, que esse lance todo, né, da formação em saúde, né, que é o que você traz, né, e que eu acho que é bacana, né, uma coisa que eu vejo você falando frequentemente, da questão da ética, né? Então, o quanto que, de uma certa forma também, né, não só no sentido da terapia, de você ir lá e ter esse conhecimento suficiente para dar orientações para os alunos e para as alunas, né, relativamente à saúde, mas esse campo mais amplo da formação em saúde com relação à ética profissional. Isso é um negócio que eu acho que vale a pena você a intenção nossa é trazer a público, né? Falar, né? E aproveitar esse Falar o que a contexto, gente pensa, né? A nossa porque experiência são coisas profissional. que você sempre traz e que tem, eu acho, sensacional, né? Pensar de um ponto de vista das nossas formações prévias, de uma maneira geral, né? Mas especificamente da ética em saúde, né? Como que é isso, né? Que você traz? Bom, eu acho que antes de falar, né, da ética de saúde, eu acho que é importante a gente falar sobre um pouquinho sobre a ética do profissional de yoga, né, do professor de yoga. Então, como formadora, né, de professores, eu procuro sempre, na verdade é uma luta diária para mim, porque eu procuro sempre levar o curso, né, levar os ensinamentos não para uma parte terapêutica. É claro que eu ensino muita coisa, né, de terapia e chá daqui, enfim, né, são
por conta da minha experiência profissional primária, né? Mas eu não acho muito leal a gente ficar instrumentalizando demais o yoga, não ficar cientificando demais o yoga, né? Porque dá a entender para o seu aluno, né? Dá a entender para o aluno que tá procurando então essa formação profissional que ele também tem que ser um profissional, um agente de saúde, por exemplo, né? Então eu procuro desconstruir um pouco isso no bom sentido, desmistificar um pouco, né? Porque numa aula de yoga a gente não fala de doença, de saúde, isso melhora. É claro que uma coisinha ou outra a gente até faz, né? Mas no dia a dia, né? Se alguém tem alguma dúvida, você faz, mas não na hora mesmo de ensinar e não na hora mesmo de dar uma aula, né? Porque eu acho que descaracteriza um pouco. E essa minha preocupação eu coloco todos os dias, essa preocupação de, sei lá, daqui 1, 2, 3 anos, só pode ser professor de yoga quem é da área da saúde. Né? Então é estranho, né? Você formar uma pessoa, contar uma história para a pessoa, mas no final essa pessoa não vai poder pôr em prática o que você ensinou, porque ela não tem a mesma é, é, a mesma preparação profissional que você que ensinou tem, né? Sim. Então é complicado isso um pouco. Eu procuro, então, fazer mesmo como um movimento cultural, como uma filosofia, também não falando de filosofia, porque é tão complexo, né? Mas é nesse sentido. Agora, que esse negócio de yoga é bom mesmo, isso não dá para Sim. negar, né? Então, E tem o elemento, né, fundamental também do viver em sociedade, né, de trazer consciência social, trazer consciência política, isso eu adoro. porque é nesse Ai, que campo ótimo. nós entendemos também que muitos dos problemas que nós temos, né, enquanto indivíduos, né, não são problemas só nossos, não são problemas que são culpa nossa, não são problemas que nós contraímos individualmente, né? São do momento social, histórico, político que a gente vive. E se nós formos pensar nessa interdisciplinaridade, né, na interdependência desses vários fatores que podem trazer uma formação que é filosófica, que é meditativa, contemplativa, mística até certo ponto, terapêutica a certo Uhum. ponto, né? Se a gente quiser também psicológica, né? Então, Social, social, política, né? política, tudo isso compõe, então, uma prática de yoga, né? Ela não é uma coisa ou outra, fica limitador demais, né? Nós queremos puxar para um lado ou para o outro, ainda que cada um tenha uma formação e consiga abranger apenas uma pequena parcela, né, desse oceano. Sim, e inclusive também, né, isso que você falou, né, nos mostra mais um ponto em comum entre o yoga e a saúde, né, porque ela não está num campo só, né, o yoga, ele trabalha o nosso corpo físico, o nosso corpo energético, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, não sei quantos corpos tem, né? Assim como a saúde. Então, não dá para você ter saúde só num setor da sua vida. Não dá para você ter saúde física, como é o que está acontecendo com a gente agora, e não ter saúde social, não ter saúde política, não ter saúde emocional, né? Então, então agora, né, com o decorrer desse vídeo, a gente pensa em mais isso, né? Então, como o yoga e a saúde estão diretamente ligados, né? Sem dúvida. E no ponto de vista, né, desses textos antigos, né, a gente tem, né, a partir de um certo momento, né, uma conjunção de práticas que a gente colocaria no campo da magia, né, das pessoas que vão buscar ter siddhis, né, que são Uhum. poderes, né, são formas, né, de Ai, adoro. formas de produzir, né, algo que hoje a gente colocaria no campo do sobrenatural, né, do além do natural, ou seja, aquilo que não pode ser explicado pelas leis da natureza que nós conhecemos, pelo menos, né, as que nós soubemos descrever até aqui.
e que, de certa forma, está muito relacionado também a obter, né, um corpo saudável que possa trazer esses benefícios que nós colocamos no campo do conhecimento filosófico, conhecimento místico. Uhum. Então é legal pensarmos também que ter saúde para quê? Né? Se nós formos pensar nesses são natas, são siddhas, são todos esses nomes, são grupos, né, de yogis, de adeptos, né, de várias tradições, dentro do contexto que nós chamamos de tântrico, de Shakta, há um universo grande ali, e essas pessoas elas estão ali também em parte, se ocupando das forças da natureza para ter saúde com uma finalidade que é a finalidade do conhecimento, né? De uma realização profunda da alma, de uma realização que seja libertadora. E aí nós vemos também um bom testemunho social, político, histórico, de para que ter saúde, né? Para que funciona a saúde? Para você funcionar mais, para você poder trabalhar mais horas de trabalho, para você aumentar a carga em vez de 8, 12, 16 horas por dia, ou para você se dedicar àquilo que te interessa, aquilo que você escolheu na vida, seja o que for. Então, essas discussões relativas à saúde, elas não podem considerar a saúde como uma coisa única, que sempre e em todos os momentos históricos, em todas as culturas, teve o mesmo significado, né? Então, a obtenção desses poderes, a obtenção da saúde, visa a quê nas nossas vidas? Nesse caso, né, que eu estou falando, visa yoga, né? Você obtém saúde por meio das práticas corporais para Uhum. poder, né, yoga nessa definição é a conjunção entre a nossa consciência individual e a consciência universal, né, de modo a dissolver todo o senso de dualidade, né? Sim, isso, eu ia falar exatamente isso, né? Que daí a gente volta para danada, né? Que eu adoro, maravilhosa, não dualidade, né? Uma coisa não tá separada da outra, né? Tá tudo ali num tantra, num emaranhado, né? E É. bom, eu acho que já falamos bastante. A gente espera que, não sei, eu acho que já acabou, né? Você Eu quer acho que é falar mais alguma suficiente coisa? para não gastar tudo num vídeo só. Para não gastar e não ficar um vídeo muito comprido, muito longo. Mas tomara que esse vídeo tenha trazido mais dúvidas, né? Para que a gente possa conversar mais também e trocar mais experiências, né? É importante trazer novas perguntas, né? Obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima. Gente, um beijo e até a próxima.